Graça e paz, povo lindo. Não perca este novo quadro, os ensinamentos do jovem Galileu, mensagem à viúva e o juiz. Vamos para a Bíblia, Lucas 18, versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Versículo 2, dizendo: havia numa cidade certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Versículo 3, havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Versículo 4, e por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeito os homens. Versículo 5, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me oportune muito. Versículo 6, e disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. Versículo 7, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Versículo 8, digo-vos, depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Oremos ao Senhor. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, eis aqui, Pai querido, Pai amado, a Tua santa palavra. Em nome de Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, eu te peço, abre, Pai, a minha mente, nos dê sabedoria, nos dê, Pai, discernimento, para que nós venhamos aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Em nome de Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, eu te peço que o Teu Espírito Santo da verdade venha se assentar aqui do meu lado, neste momento de leitura e meditação da Tua santa palavra, para que Ele venha me ensinar, para que Ele venha me lembrar de todas as palavras que será lida neste momento, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. A parábola do juiz iníquo traz um importante ensino de Jesus Cristo, registrado no Evangelho de Lucas. Essa parábola também é conhecida como a parábola da viúva perseverante, ou a parábola da mulher persistente. Parábola nada mais é que uma história terrena com um significado espiritual. A palavra parábole, no grego, significa colocar ao lado, ou seja, uma comparação.
A parábola do juiz iníquo faz parte de um texto bíblico cujo tema principal é a oração. Através dessa parábola, o Senhor Jesus Cristo falou especificamente sobre a necessidade de perseverar em oração. Jesus contou a parábola do juiz iníquo aos seus discípulos com o objetivo de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. A parábola do juiz iníquo possui um paralelo muito claro com a parábola do amigo importuno, contada por Jesus em outra ocasião. As duas parábolas enfatizam a importância da perseverança na oração. A viúva tinha um opositor que de alguma forma estava agindo com injustiça contra ela. As viúvas naquela época facilmente passavam necessidades, principalmente quando herdava dívida de seus maridos falecidos. Na cidade em que a viúva vivia, havia um juiz. Jesus o descreve como sendo um homem contrário a Deus e que também não tinha qualquer respeito pelas pessoas. Durante um tempo, ele se recusou a fazer qualquer coisa a favor da viúva, até que depois de muita insistência, ele resolve julgar a sua causa. Ele queria apenas ficar livre daquela importunação. O significado da parábola do juiz iníquo é bastante claro. Os filhos de Deus devem orar constantemente, de modo perseverante e sem esmorecer, mesmo que seja submetido a uma longa espera. Esta parábola nos ensina algumas lições importantes. Todo o contexto da parábola parece indicar que a viúva que importunava o juiz estava do lado da justiça, ou seja, seu pedido era legítimo e aceitável. Em segundo lugar, a parábola do juiz iníquo nos ensina que a resposta da oração pode demorar. Uma oração sem resposta não significa que Deus não a escutou. A demora da resposta de uma oração se dá por razões que somente Deus conhece. Mas durante esse período, aproveite para aprender mais sobre a paciência e a perseverança e tenha sua fé fortalecida. Às vezes, Deus nos reserva uma bênção ainda maior que vai além do nosso pedido. Mas nossa impaciência muitas vezes acaba prejudicando nossa compreensão a esse respeito. Ana clamava pelo filho e Deus o surpreendeu
com 6 filhos. 1 Samuel 2, versículo 21. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, porque nós devemos perseverar em oração. Lembra que Deus ouviu a oração de Daniel no primeiro dia. Todavia, o príncipe do reino da Pérsia, que simboliza o inimigo da nossa alma, resistiu 21 dias para que Gabriel não chegasse com a resposta. Versículo 2, dizendo: havia numa cidade certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Quando Jesus diz que aquele juiz não tinha qualquer reverência para com Deus, isso significa que o juiz iníquo não se preocupava em fazer o que era moralmente certo. Versículo 3. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. A viúva tinha um opositor que de alguma forma estava agindo com injustiça contra ela. Todavia, Deus sempre defende as causas dos órfãos e das viúvas. Deuteronômio 27, versículo 19. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. Amado, todos aqueles que não tratavam com justiça a causa dos órfãos e das viúvas, segundo a lei, era maldito. Versículo 4. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeito os homens. Com a informação de que ele não respeitava as pessoas, também concluímos que ele não dava importância para a opinião pública. Para ele não existia moralmente correto. Ele só seguia o desejo do seu coração. A forma com que o texto bíblico descreve a intenção do juiz parece indicar que ele não agiu pelo senso de justiça e muito menos pela compaixão. Ele julgou a causa da viúva para não ser mais incomodado. Em outras palavras, ele não queria ver mais ela na sua frente. Versículo 5. Todavia esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim,
não volte e me importune muito. Assim como esta viúva, muitas pessoas foram abençoadas pela sua perseverança. Mateus 15, versículo 27. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Além da mulher cananeia, teve também o cego Bartimeu. Marcos 10, versículo 48. E muitos repreendiam para que ele se calasse, mas clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 6. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. Em outras palavras, Jesus diz que se um juiz ímpio, perverso e egoísta faz justiça à causa da viúva, quanto mais Deus, que é santo e justo, em pró de seu povo escolhido, que clama a Ele dia e noite. Além disso, por seu caráter perverso, o juiz iníquo agiu motivado por princípio egoísta, enquanto Deus age por amor aos que são seus. Versículo 7. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Amados, todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, eles foram justificados pelo sangue do Cordeiro. Romanos 8, versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Se os pecadores sabem fazer o bem, imagina o justo juiz. Mateus 7, versículo 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará bens aos que lhe pedirem. Versículo 8. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? 2 Pedro 3, versículo 8. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Deus, por enquanto, só está usando um dos seus atributos, que é o amor. Depois ele irá usar de justiça com todos aqueles que não foram justificados pelo sangue do Cordeiro. Amém?
Você que ouviu esta mensagem, que ainda não serve a Cristo ou está afastado e quer se reconciliar, é só repetir estas palavras: Senhor Jesus, estou neste momento entregando a minha vida em tuas mãos. Me aceita como único e suficiente Salvador da minha alma. Escreve o meu nome no livro da vida e sela com teu precioso sangue. Dar-me força para eu ser fiel aos seus mandamentos até a sua volta. Não deixe de se inscrever neste canal. É de graça, não custa nada. Um forte abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Miguel Reinan.